Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Vocês estavam sentindo falta daqueles nossos vídeos de papo reto? Então não precisa mais, porque hoje a gente vai trazer aqui um debate bem interessante. Quero ouvir a opinião de vocês, vou trazer a minha também, sobre o mercado de mangás e essa crise que está rolando aí nesse final de 2021 e começo de 2022, que parece ser uma crise parcial que a gente vai tentar entender. Porque algumas editoras parecem que estão com falta de papel, outras parecem que não. O que está acontecendo? Por que uma consegue, outra não consegue? Vamos tentar conversar e entender o que está acontecendo. Só que antes disso, gosta de conteúdo de mangás? Chega junto se inscrevendo aqui no nosso reino, deixe seu like, comenta, compartilha, que são coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. Vamos para a vinheta que depois a gente tem bastante coisa pra gente conversar. Pra gente abrir a nossa discussão, a gente precisa colocar em pauta algumas coisinhas que rolaram antes da pandemia. Pessoal, antes da pandemia, o dólar estava um pouco mais baixo, então era um pouco mais fácil de você fazer a compra desse papel fora do Brasil, e também a gente precisa levar em conta que existia uma matéria-prima mais abundante de vários tipos de papel. E agora isso também diminuiu. Então, só pra gente começar, nós temos esses dois pontos pré-pandemia, que era mais abundância de papel e também um valor econômico mais barato, com o dólar mais barato. O que aconteceu nesse percurso? Pandemia, problemas de governo e tudo mais, dólar subiu. E ao caso do papel, aconteceu parecido também. Muitos dos papéis que eram utilizados por aqui deixaram de existir. A gente normalmente fala às vezes da questão do preço, mas nós também tivemos esse tipo de coisa. Alguns papéis que eram produzidos não são mais produzidos. Então também tem essa falta por esses dois lados. Um tanto do preço e um tanto da existência. Então a gente começa por aí o nosso debate. Agora a gente passa também para um outro ponto situacional aqui do Brasil. Nós temos uma empresa, digamos assim, que é responsável pelo papel praticamente do Brasil, que é a Suzano. Então a Suzano praticamente tem um monopólio, mas o que nós sabemos é que pelo menos para mangá, HQs, é a Suzano que todas as editoras procuram aqui no Brasil. E com isso, nós tivemos o aumento do dólar que eu coloquei no começo do vídeo. É muito mais lucrativo para a Suzano enviar esse papel para fora, porque está pagando em dólar, está pagando bem. E para o Brasil, obviamente, acaba se tornando um produto muito barato se ela pode vender mais caro para fora. Ou seja, você nivela os preços. O que acontece? O preço do papel aqui no Brasil se torna mais caro. É o que acontece recorrente. A gente viu, por exemplo, o Júnior, a gente viu, por exemplo, a galera da JBC fazendo algumas citações várias vezes desses aumentos de preço do papel. Reajuste de 20%, reajuste de 30%. Então são reajustes constantes de uma porcentagem alta em um período de tempo muito curto. Ou seja, um papel às vezes a tonelada, que normalmente eles compram por tonelada, né? De um papel era um preço X, agora, 2 anos depois, esse preço triplicou, quadriplicou, muitas vezes por causa desses aumentos de porcentagens toda hora, que é 30% em cima do 30% da vez passada, e nossa, vai virar uma bola de neve de aumentos. Então são coisas assim que a gente precisa observar. Só que aí, claro, né, como qualquer coisa, quando você compra de quilo, digamos assim, você tem os seus descontos. A editora Panini, ela tem um catálogo gigante, porque são mais de 30, 40 mangás por mês que ela lança entre reimpressão e títulos atuais, além de que ela também publica álbum de figurinhas, ela também publica HQs, encadernados, que tudo precisa de papel, ou seja, ela tem, digamos assim, uma vantagem, que essa vantagem não é algo maléfico, porque é uma empresa maior, que trata um mercado muito maior, ou seja, ela tem alguns benefícios. Provavelmente, é bom deixar bem claro aqui, entramos numa parte do vídeo de especulações do que eu acredito lendo muitas notícias, conversando com muitas pessoas. Então são informações especuladas. Então, beleza, vamos continuar. A Panini, então, por ter um catálogo muito grande, ela consegue negociar preços melhores, comprar toneladas por preços menores. Porque se a gente for juntar tudo, ela deve lançar mais de 40, 50 fácil por mês títulos, né? Levando por nome, não vou nem falar em quantidade,
pois nós sabemos que a quantidade de volume de cada um é muito grande. Provavelmente os títulos da Panini, um título tem uma tiragem que às vezes é igual a 3, 4 títulos com a tiragem somada, por exemplo, da JBC, da New Pop. Então, além de ter muitos títulos no seu catálogo lançando mensalmente, são títulos que têm tiragens muito grandes, ou seja, é 30 vezes não sei quantos, 30 mil de cada um. Enquanto, por exemplo, JBC, New Pop estão conseguindo trazer ali 5, 6, no máximo uns 8 por mês, com tiragens bem menores. Então você vê o tamanho da Panini que ela ocupa no mercado, comparado com JBC, comparado com New Pop, que as duas juntas não acabam produzindo nem a parte da Panini só de mangás. Imagine que a Panini ainda tem muito mais, o que torna também uma facilidade para a Panini negociar preços e também prioridades. Ou seja, nós temos as gráficas, uma informação que foi levantada recentemente numa live da JBC, que é a questão das gráficas estarem com também pessoas reduzidas, ou seja, tem menos funcionários trabalhando. E as gráficas acabam recebendo muitos pedidos, porque estamos num período que está saindo muita coisa, ao mesmo tempo tem menos produção e ao mesmo tempo a gente tem prioridades para quem tem mais coisas. Uma informação relevante que eu vi numa live da JBC é que muitos mangás já estão na gráfica há 2, 3 meses e ainda não foram impressos, já estão prontos, aprovados, só falta imprimir para colocar à venda, só que estão numa fila. Então o que eu escutei é que eles estão tendo que escolher qual o título que eles vão imprimir, porque não tem papel para todas, não tem lugar na fila para todas, você precisa esperar, principalmente JBC e New Pop, estão tendo que ter essa seleção, tem coisas prontas que estão esperando, porque falta papel, falta espaço na gráfica e também não dá para fazer umas tiragens muito fortes, porque o preço do papel tá caro, enquanto a Panini, por ter um tamanho muito maior, uma empresa internacional, tudo bem, a JBC também é, mas a Panini ela é muito forte em outros países, no México, na Itália, então ela é muito gigante, as outras são grandes, ela é gigante, então ela consegue muitos preços melhores e também prioridades, porque eu não vejo, por exemplo, a Panini com problemas que as outras estão passando, justamente porque ela tem essas prioridades que acabou ganhando justamente por méritos, por exemplo, do seu próprio tamanho, né? Então ela consegue pagar melhor, consegue vagas melhores. E sem contar que ela trabalha com várias gráficas, não é só uma ou duas. Também tem algumas exceções, que é esse carinha aqui, Pipoca e Nanquim. Essa editora, ela também é menor, tá ali provavelmente abaixo. Quando a gente fala abaixo, galera, não estamos falando de qualidade, estamos falando de tamanho de empresa. A Pipoca Nanquim, provavelmente ela está um pouco abaixo de tamanho de empresa da New Pop. Só que ela traz 1 a 2 títulos por mês, mais ou menos. Então ela não tem problemas de manter o seu catálogo. Você vê raramente rolando algum atraso, algum problema de impressão com obras da Pipoca Nanquim. Também por causa disso, porque a gente tem dois contrapontos. A Panini tem muito, então ela tem muita prioridade, enquanto a Pipoca Nanquim, por ser um pouco menor como empresa que as outras, ela por publicar menos materiais, ela consegue também encaixar dentro da gráfica, porque ela também já tem contratos de anos com algumas gráficas, são produtos um pouco mais luxuosos, ou seja, um valor agregado um pouco maior de capa, ou seja, a gráfica também tem provavelmente um lucrinho um pouco maior, o que acaba dando uma facilidade também para a Pipoca Nanquim produzir os seus mangás, seus quadrinhos também que ela traz, sem tantos grandes problemas. E acabou ficando no meio termo quem? JBC e New Pop, que são as duas que a gente vê passando por uma crise muito forte no mercado. Por que eu digo muito forte? Porque se você tem uma vontade de colecionar, você gosta de um título muito, você espera, aguarda. É o caso, por exemplo, de Haikyuu. É um título que ficou muito esperado, tava todo mundo afim, era um título mensal, e a gente já passou praticamente 7 meses, agora que está saindo o terceiro volume, já era para estar no 7, está no terceiro. E o que acontece? Muita gente acaba desistindo no meio do caminho, porque você olha, por exemplo, para outra editora, o caso da Panini, por exemplo, você tem lá um mangá que é mensal, que já saiu em 7 volumes, enquanto o mensal da JBC saiu 3. A própria assinatura deles, a JBC comentou que não está liberando a assinatura por causa desses problemas, para não precisar ficar mandando e-mail falando que vai atrasar mais um pouco, vai atrasar mais um pouco. Então a JBC e a New Pop estão passando por esse problema. Isso traz outros problemas, que são pessoas acabando desistindo de colecionar algumas coisas, porque acaba ficando muito tempo sem ter novidades.
principalmente quando você tem um período e esse período não acontece. Não é uma culpa exclusiva da editora, porque a gente sabe os problemas que estão passando no Brasil, só que acaba sem querer prejudicando quem é o leitor, né? Mesmo não sendo uma culpa direto dela. E às vezes o que vai acontecer é algumas trocas. Você vê, por exemplo, um mangá da Panini que tem uma periodicidade certinha, você acaba começando a colecionar isso e depois quando da JBC, quando da Nipop volta, você meio que já gastou aquele dinheiro que era para isso e você acaba fazendo uma troca. Isso eu acho muito ruim, porque acaba prejudicando justamente as duas editoras que estão um pouco abaixo da Panini em termos de empresa, porque elas acabam perdendo um público que já era menor. Isso é uma coisa ruim, porque nunca é bom um monopólio, nem mesmo da Panini, que está trazendo um trabalho melhor em 2021, 2022, está trazendo reimpressão, está trazendo as publicações, as tiragens estão melhorando, preços na loja com vários descontos. Então, isso da Panini está melhorando nos últimos anos, qualidade do papel também. Só que a gente não pode monopolizar e esquecer que tem outras editoras. Então eu espero muito que a JBC e a Nipop consigam melhorar dentro dos seus problemas, né, para que consigam entregar com mais facilidade para nós. A gente nem vai entrar tanto na parte do preço, como eu falei, a parte do dólar eleva o preço do papel, torna mais caro o produto, a gente vê esses reajustes acontecendo, o mangá tá 33, 34,90, 35 às vezes. Mangás de luxo, batendo 60, 70 reais, não é uma coisa legal para o mercado, mas infelizmente está acontecendo. Esse é um debate que a gente pode ter um outro dia. O que eu queria deixar mais claro é justamente essa parte aqui dos atrasos. Por que JBC e Nipop estão sofrendo mais do que, por exemplo, a Panini? Tem aí conversas, boatos que eu ouvi falar, de uma parceria da JBC e Nipop, uma parceria que talvez aconteça ou não, isso são boatos, de comprar toneladas de papel juntas para tentar facilitar o preço e melhorar também a produção das duas. Seria melhor se a Panini também entrasse nessa parceria, mas ao que eu ouvi falar, parece que a Panini não quer entrar ou não vai entrar. E aí, claro, né, acaba prejudicando JBC e Nipop, porque elas não conseguem, quem sabe, o número que elas gostariam de trazer por causa do valor. E a Panini, por outro lado, também não entra nessa parceria, porque se a gente for falar de um mundo capitalista, ela não tem tanto interesse em ajudar as outras duas, por exemplo, porque ela já dá conta sozinha. Então são muitas coisas que a gente ouve falar e a gente precisa compreender para ver o que é verdade, o que não é. Eu espero ter dado uma luz para vocês nessa crise que principalmente JBC e Nipop estão passando, para nós termos um pouco mais de paciência com as duas, mesmo sabendo que é difícil, você tá lá esperando algo que você tá querendo muito colecionar e acaba atrasando, acaba demorando. Mas tenha um pouco mais de paciência, porque não é fácil, nós não queremos ver menos editoras, então não é interessante para ninguém ver JBC, ver Nipop ainda falência, quebrando, não. Precisamos apoiar também essas editoras. Então, tentem segurar, não tentem dropar exatamente algumas coisas que vocês estão vendo atrasar. Tenham um pouquinho de paciência, galera, para que todas as editoras permaneçam fortes, porque conforme eu acho que não vai abaixar o preço das coisas com o passar do tempo, mesmo que o dólar abaixe, mesmo que resolva-se algumas situações, podemos evitar que continue subindo ou que suba num fluxo menor, porque esses últimos 2 anos, galera, vocês viram mangá saindo de R$ 22,90 indo para R$ 34,90. Então nós precisamos fazer o máximo que pudermos para tentar evitar o aumento de preço continue. Claro, muita coisa passa longe das nossas escolhas. Mas, por exemplo, não abandonar títulos que você já coleciona dessas editoras por causa da periodicidade é uma coisa que nós podemos fazer. Espero que vocês tenham curtido mais um papo reto, fazia tempo que a gente não conversava, né? Comenta o que vocês estão achando e se vocês quiserem outros temas nesse tipo de coisa, comenta aqui também pra gente ver. Deixe seu like antes de ir embora, a gente vai ficando por aqui. Valeu!